Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição. E nessa edição eu trago mais uma recomendação exclusiva para você, tá? Os mercados estão em quedas, a gente tem que aproveitar as oportunidades, tá? Quem está me acompanhando aí ao longo da semana acompanhou aqui as minhas mensagens, né, repercutindo um pouco das quedas do mercado, um potencial risco de uma nova greve dos caminhoneiros e como isso pode impactar os mercados, né? Eu tenho visto isso com bastante otimismo, tá? O mercado de ações sempre dá excelentes oportunidades de compra exatamente em momentos de pânico, tá? Em momentos que conflitam com o que a gente observa na economia real. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, tá? Por mais que você esteja com medo, tá? Não se desfaça das ações do seu portfólio, tá? A não ser que sejam ações que você não confia no potencial, esquece aquele negócio de vou segurar até voltar ao preço que eu paguei, tá? Isso não existe, o mercado não sabe o preço que você pagou por cada uma das posições, tá? Então é importante que você selecione nesses momentos ações de empresas boas, que tenham vantagens competitivas e que tragam um grande potencial de valorização no longo prazo, né? Então é só comprando bons ativos, boas empresas, é que você pode passar aí por esses momentos, tá, de crise com muito mais segurança, tá? Então pode ser que você perca dinheiro no curto prazo? Pode ser sim, o mercado de renda variável, o mercado acionário, funciona exatamente dessa maneira, mas é a forma como você age nesses momentos é que traz para você esse retorno potencial lá na frente, tá? Então é quem persevera exatamente nesses momentos que colhem os frutos mais maduros lá na frente. E é pensando nisso que eu trago mais uma sugestão para você, tá? A sugestão dessa semana, na verdade, é uma empresa que é bastante arriscada aqui do ponto de vista da composição do nosso portfólio, perto das outras teses que eu trago aqui para você e que já fazem parte aqui da nossa carteira, carteira Mais Dividendos Brasil. E eu estou falando aqui de Pão de Açúcar, tá? O Pão de Açúcar é uma das empresas de maior relevância dentro do nosso comércio varejista aqui no Brasil e eu vou mostrar aqui para você exatamente o porquê, tá? O Pão de Açúcar ele está presente. O Pão de Açúcar está presente em basicamente toda a América do Sul. Tem mais de 1.500 lojas espalhadas pela Colômbia, Brasil, Argentina, Uruguai. E a gente consegue ver aqui que a representatividade da receita desses países, ele também é diversificado dentro do seu portfólio, né? Vale lembrar que a gente viu recentemente a cisão, né, da operação do Grupo Pão de Açúcar com o Açaí, tá? O Açaí deixou de fazer parte do grupo e ainda assim esses ativos que você vê aqui sendo composto, né, que o Grupo Pão de Açúcar, ainda são ativos de excelente qualidade, tá? No Brasil, o Brasil ainda representa quase 60% das receitas da companhia, tá? E aqui opera sobre as marcas Pão de Açúcar, Extra, você vê também o Express, né? Tanto da marca Pão de Açúcar quanto o Extra, você tem ali também os mini hubs, tá, de vendas. E lá fora você tem o Grupo Êxito, né, que opera na Colômbia e também na Argentina com margens bastante expressivas, né, especialmente na Colômbia, é bem desenvolvido, especialmente o e-commerce, tem uma penetração muito grande e um market share excelente, né, cerca de 30% do comércio alimentício, né, no país, ele vem das marcas que pertencem ao Grupo Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar, na verdade, pagou cerca ali de 9,5 bilhões de reais há um tempo atrás por oferta pública para comprar as operações lá na Colômbia e também na Argentina. E isso vai ser importante, guarda essa informação quando a gente falar aqui um pouco sobre os gaps de precificação que a gente vê na companhia, tá? Então, o que é importante que você saiba? Qual que é a nossa tese aqui em Pão de Açúcar? Não só a gente está apostando aqui na retomada da economia, portanto, a gente vai ver um tracionamento no comércio varejista, alimentício. É um mercado que tem uma tendência crescente no Brasil, se a gente olha os 10, 20, 30 anos passados e consegue projetar, portanto, para frente, com o ritmo de crescimento da população. O Brasil tem uma população comparativamente ao mundo oriental, por exemplo, mais jovem, então a gente tem essa propulsão de demanda para frente, tá? Mas principalmente aqui a tese é uma tese de desconto e de precificação, tá? Quando a gente faz a soma das partes, então pega aqui a operação do Brasil, quanto ela vale, pega a operação do Grupo Êxito, quanto ela vale,
mais os 34 de participação que a empresa tem do e-commerce francês, a Cenova, tá? A gente vê um gap de precificação enorme, né? Eu vejo um potencial de valorização de pelo menos 100% aqui com as ações Pão de Açúcar, PK3, que você já viu ali na tela, negocia com dividend yield, ou seja, uma distribuição de dividendos nos últimos 12 meses na casa de 8%. Isso pode se perpetuar, tá, para frente, quando a gente olha especialmente as oportunidades que o mercado está nos deixando, tá? E, portanto, a gente vê também aqui, a partir da cisão com o açaí, um foco na atividade core da empresa, tá? Então, a gente vai ver um foco maior em investimento nas próprias lojas do Grupo Pão de Açúcar, no hipermercado Extra, que tem apresentado uma taxa de crescimento, tá, de vendas nas mesmas lojas, tá, acima de 10%, portanto, uma taxa de aceleração muito acima da taxa de crescimento econômico que a gente tem visto aqui no nosso país. Portanto, traz para a gente bastante otimismo em relação a essa tese, tá? Outro dado que eu quero mostrar aqui para você e que corrobora um pouco, tá, nesse gap de precificação é justamente a percepção que o mercado tem em relação a esse valor de Cenova, né? A Cenova é um e-commerce que chegou a operar aqui no Brasil, não teve sucesso, é negociado lá no mercado francês, é um dos maiores varejistas eletrônicos da França, tá? E hoje está avaliado em mais ou menos, se a gente transformar aqui euro para real, valia aproximadamente 22 bilhões de reais, tá? E esses 22 bilhões de reais, quando a gente transporta aqui para o Brasil, os 34% que o Grupo Pão de Açúcar detém de participação na companhia, só fazendo a conta, a gente vê que só essa participação do Pão de Açúcar em Cenova vale 7 bilhões de reais. E quando a gente olha aqui o valor de mercado do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, tá avaliado em 7 bilhões de reais, tá? Então não faz sentido, né? Hoje, basicamente, o preço, tá, de Grupo Pão de Açúcar, se ele desfizesse da sua participação em Cenova, já paga o que o mercado está avaliando a companhia, ou seja, nenhuma das 1.500 lojas da companhia na América Latina inteira tem valor, né? Isso é mentira, né? Lembra que eu falei para você guardar a informação de que o Grupo Pão de Açúcar havia pagado 9,5 bilhões de reais pelo Grupo Êxito? Portanto, é só a gente somar aqui as partes, tá? Eu somo essas duas partes e transferindo também o valor, tá, das margens ajustadas aqui do Grupo Pão de Açúcar, a operação no Brasil, somado ao Grupo Êxito e essa participação aqui de Cenova, pelas minhas contas, a gente tem um potencial de ver uma valorização aqui das ações de pelo menos 100%, tá? Facilmente a gente pode ver nos próximos meses, tá, as ações negociando a R$50. Significa que isso vai acontecer nos próximos anos? Não, né? Isso pode acontecer aos poucos. E esse gráfico que está aparecendo na tela, ele diz um pouco e dá uma certa pista de quão lento esse processo pode ser, né? Ele mostra basicamente o grau de recorrência de citação da palavra Cenova em todos os relatórios de análise das principais casas de análises do mundo. Aí a gente vê que a incidência, tá, dessa busca acontece especialmente nesse ano, tá? A partir da cisão com a açaí, o mercado passou a ver essa discrepância de valuation e passou a ficar mais óbvio essa tese aqui em Pão de Açúcar. No entanto, qual que é o grande dilema aqui? Quando uma empresa ela vale ali menos de 10 bilhões de reais, ela deixa de chamar a atenção dos grandes investidores, dos grandes fundos de investimento, tá? Essa liquidez, né, os grandes investidores continuaram olhando para a açaí, que já tem uma participação e um valor de mercado mais relevante do que o Pão de Açúcar. Então isso fez com que o mercado deixasse Pão de Açúcar um pouco de lado. Mas eu tenho bastante convicção nessa tese de que isso deve acontecer nos próximos meses e você vai receber, para manter essa posição na sua carteira, cerca de 8% de dividendos. Portanto, é um investimento muito interessante, na minha opinião, menos arriscado do que um título de renda fixa de longo prazo, por exemplo, um IPCA mais 2050, 2045, tá? Menos arriscado, você tem um dividendo mais alto e um potencial de valorização muito grande em um dos maiores comércios varejistas do país. Tem muito risco? Tem risco sim, tá? É um risco considerável, um risco de turnaround, tá? A empresa precisa entregar melhorias operacionais, melhorias financeiras, tá? Mas que já estão mais do que no preço, tá? Na verdade, há um desconto ainda muito grande. Então, o mercado hoje praticamente não dá valor pela operação de Pão de Açúcar, né? E uma empresa que hoje não tem dívida, tá? Se a gente pega um montante de dívida dela, menos
a posição de caixa praticamente no 0 a 0, tá? Então, uma empresa saudável financeiramente, tem tudo para melhorar em termos operacionais e avaliado por pelo menos metade do que ela vale aqui do meu ponto de vista, tá? Então, vale a pena você adicionar Pão de Açúcar no seu portfólio, tá? Junto com B3 e Vale. São 3 teses aqui que eu acredito bastante num potencial de valorização expressivo, além dos grandes dividendos que essas empresas já estão pagando. Então, vale muito a pena você se posicionar. Eu espero e quero que você continue acompanhando aqui, tá, o portfólio. O portfólio está ficando bastante robusto. Compartilhe aí com todo mundo. Não tenha medo, tá? O mercado está caindo, não precisa ficar muito apreensível. Nosso foco aqui, apreensivo, perdão, nosso foco aqui é no longo prazo, tá? É carregar essas posições para 5, 10 anos. Então vai comprando aos poucos, olha como oportunidade, lá na frente você não vai se arrepender. Então pode me cobrar, lá na frente a gente vai ver sim essas empresas se valorizando e aí você vai ficar bastante feliz com o seu portfólio se valorizando a cada ano e além dos dividendos que você vai conseguir embolsar, tá legal? Então eu vou ficando por aqui, fica aqui o meu forte abraço e a gente se vê na semana que vem, tem mais sugestão.